Valeu, moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Olha só, vamos falar sobre o treino do Grêmio de hoje pela manhã. Treinamento que aconteceu pouco antes do anúncio do Jeromel, né, de aposentadoria. Aliás, sobre isso, daqui a pouquinho eu quero falar com vocês sobre como o Jeromel, ele levou toda essa situação, né? Porque o Jeromel, ele soube muito bem se comunicar com o torcedor. E eu quero falar sobre isso porque é algo muito importante e algo que está sempre na pauta do torcedor, está sempre na pauta do Grêmio, porque o Grêmio se comunica muito mal. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso com vocês. Talvez tenha passado despercebido alguns detalhes e eu gosto de conversar com vocês sobre esses assuntos. Mas falando sobre o treinamento de hoje pela manhã, gurizada, eu vou colocar as imagens aqui que o Grêmio disponibilizou. A gente está vendo aí jogadores importantes que estavam sendo desfalques nos últimos tempos. O Pavon, por exemplo, nós vimos agora há pouquinho ali na imagem. O Pavon, ele tá sem jogar desde a nossa eliminação na Copa Libertadores, né? Nós estamos vendo jogadores, por exemplo, como o Soteldo, que no final de semana foi desfalque, aparecendo para treinar. O Fábio, que é um desfalque que já há bastante tempo estava fora, nós já estamos vendo ele treinando também normalmente. Então, são jogadores que ficam à disposição do técnico Renato Portaluppi para sexta-feira. Nós nem colocamos aí porque não foi uma questão clínica, médica, enfim, não foi lesão no caso. O Diego Costa também fica à disposição porque ele já cumpriu a sua suspensão e pode ser relacionado para o confronto contra o Fortaleza. Então o Renato ganha peças importantes. Por exemplo, agora começa a surgir uma situação que é: quem será o dono da lateral direita, da meia direita do Grêmio? Quem será o dono da posição? O Edenilson jogou muito bem no final de semana. Ah, Diogo, mas o Pavon tá voltando de lesão. O Renato não deve colocar ele de titular por óbvio. Concordo plenamente, mas pode ter certeza que essa discussão já começa, porque o Pavon, quando ele jogava ali, faz tempo já que acabou sendo retirado, acabou saindo por conta de lesão, mas quando ele jogava por ali, ele entregava um pouco mais de segurança defensiva, e pode notar que a partir da saída do Pavon, o João Pedro começou a ficar mais exposto e o nível do João Pedro também acabou caindo nas partidas. Pode ser que o João Pedro esteja sentindo a falta de um jogador que o ajude, que dê cobertura no momento defensivo. E pode ser que o Pavon acabe se destacando nesse momento, nessa questão também. Embora o Edenilson também tenha trazido segurança para o João Pedro na última partida. Então esses dois vão brigar pela posição com toda certeza. Do outro lado, existe a mesma situação. Porque nós tivemos o Soteldo, que precisou sair no final de semana por conta de lesão, e o Aravena acabou entrando na posição. Só que a situação do Aravena, ela é muito diferente da do Soteldo. Porque enquanto o Soteldo tá lá na frente, tá ciscando, tá com a bola, tudo bem, a gente discute se o Soteldo cisca muito, se ele prende muita bola, se ele dribla e muitas vezes não termina em nada. Mas enfim, é o jogador que tá sempre lá na frente, ocupando a mente dos defensores do time contrário. No caso do Aravena, ele traz segurança para o Reinaldo. O Aravena é um jogador que defensivamente ele ajuda muito, e é um ponto que a gente já vinha conversando aqui no nosso canal há bastante tempo. E no último confronto contra o Botafogo no final de semana, a gente viu mais uma vez essa qualidade do Aravena. Só que assim, o cara para jogar naquela posição, ele tem que se equilibrar, ele tem que ter equilibrado. E ofensivamente, o Aravena não foi aquilo tudo que a gente esperava. Mas defensivamente, ele entrega muito e ele ajuda bastante o Reinaldo. Às vezes, tu até te confunde o Aravena como um lateral esquerdo. E é um ponto que precisa ser visto, porque essa não é a função dele. Mas no momento em que o Renato não tira o Reinaldo por nada do time, o Aravena pode acabar sendo uma solução para um Grêmio que toma muitos gols. Então, é outra questão também. Agora, se o Renato vai tirar o Soteldo, eu pelo menos não acredito nessa situação, mas é algo que precisa ser pensado. Daqui a pouco, num jogo em que o Grêmio precisa de uma qualidade mais defensiva, de um time que feche mais, mas que daqui a pouco possa ter essa qualidade ali na frente também, o Aravena acaba surgindo como uma boa proposta. Nós não teremos, gurizada, muito provavelmente para o jogo contra o Fortaleza, Gemerson e Rodrigo Eli. Os dois, embora apareçam aí na sessão de treinamento, estão entregues ainda ao departamento médico e estão fazendo o trabalho de fisioterapia. Desfalques certos para essa partida: Monsalve, né? No caso, o Vijaçante, e também o Marquezin, no caso dos jogadores suspensos. O Marquezin e o Vijaçante, terceiro cartão amarelo. No caso do Monsalve, o cartão vermelho injusto, mas o cartão vermelho do último confronto contra o Botafogo.
O Vidia Sante, é importante nós colocarmos um ponto aqui, ele foi convocado para a seleção paraguaia agora para a data FIFA, tá? Então, se aquela partida atrasada que nós temos contra o Atlético Mineiro for marcada agora para esse período de data FIFA, a gente vai ter o desfalque do Vidia Sante e muito provavelmente do Soteldo ainda. Vamos aguardar e vamos ver. Pode ser que a CBF não marque, mas existe essa possibilidade também. Tá, meus amigos? Gente, deixa eu avançar com vocês para falar sobre outra situação bem importante aqui, que hoje um fato histórico acontecendo, que a gente está presenciando aí, que é o encerramento de carreira do Pedro Jeromel, nosso ídolo, né, gigantesco aí na história recente do Grêmio. Só que o Jeromel, ele sempre foi um exemplo não só para a garotada no Grêmio, e ele mesmo dizendo isso na coletiva, né, que ele sempre busca conversar com a garotada, dar exemplos do que é o sentimento de ser gremista, dar exemplo do tamanho do Grêmio, de estar sempre conectado com o torcedor. E hoje o Jeromel, ele deu um exemplo não só pro torcedor, não só pra garotada que vem aí. Ele deu um exemplo pro Alberto Guerra, pro presidente do Grêmio. Porque o Jeromel, na sua coletiva, ele é questionado sobre por que não esperar até o fim do ano, ou esperar para dar a notícia, porque agora, tão cedo, 2 meses antes do final da temporada. E o Jeromel, ele foi simples. Eu escolhi falar agora porque eu tenho essa relação direta com o torcedor de muito tempo e para que não houvessem disse-me-disse, daqui a pouco uma informação desencontrada, daqui a pouco uma suposição, daqui a pouco uma coisinha aqui, outra ali. Não, eu sempre tive essa relação direta, vou falar com o torcedor, vou me comunicar e vou ser sincero como sempre fui. Ponto. O Jeromel, ele sabe se comunicar com o torcedor e ele deu hoje um exemplo gigantesco para o presidente Alberto Guerra. Muitas coisas que a gente vê serem muitas vezes repercutidas é pura e simplesmente desinformação. É pura e simplesmente o fato do Grêmio não se comunicar com o torcedor, não falar o que realmente está acontecendo. Nós temos casos recentes, o próprio caso do Rodrigo Eli e do Gemerson. Por que o Grêmio não se comunicou? Por que o Grêmio não coloca uma nota? Por que o Grêmio não diz, não, os dois tiveram uma lesão mais complicada, os dois sentiram um edema, os dois tiveram um problema assim, assim, assado, os dois ainda sentem... Conversa com o torcedor, é tão simples o clube ter essa relação, né, essa conexão mais próxima com o torcedor. O Jeromel hoje ele foi perfeito. Perfeito. Não. Eu tô conversando com o torcedor, eu tô mantendo essa conexão com o torcedor, assim como eu sempre fui muito sincero. E o Jeromel foi perfeito hoje. Um exemplo a ser seguido por qualquer jogador e até mesmo por dirigentes. E eu já disse e repito isso aqui pra vocês. A gente bate e bateu muito no Antônio Brum, porque o Antônio Brum não fala com a imprensa. Mas pelo Antônio Brum, ele falava. Ele só está cumprindo o que o presidente Alberto Guerra quer, que é um Grêmio quanto menos melhor. Deixa só pro Renato falar. A questão do escudo, que o próprio Renato já está começando a reclamar e que a gente falou recentemente aqui. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Quero saber o teu time para enfrentar o Fortaleza na próxima sexta-feira. Comenta aqui embaixo, quero saber, hein? Provavelmente a nossa defesa ali com Kahneman e Gustavo Martins deva se repetir. Mas eu quero saber o teu time. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau.